Olá, todos os apreciadores da mitologia grega, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião, sou psicólogo clínico, sou pesquisador dos cultos solares do deus Apolo e do deus Hélios. E estou aqui com um conteúdo, mais uma vez, fechando um capítulo que a gente tinha começado na semana passada com o comentário sobre o caos, um debate sobre o caos, né? E eu falei que eu voltaria aqui para fechar, até porque existem algumas considerações que são bem importantes, que a gente precisa pensar em termos do caos, né? As consequências em relação à questão do surgimento do caos e do que esse caos provoca, do que esse caos promove. Eu trouxe aqui naquele período, naquela gravação, aqui a teogonia, vou tirar aqui da luz, né? Então a teogonia do Hesíodo. Trouxe também as metamorfoses do Ovídio, comentei aqui também. E eu vou fazer um pequeno comentário dessa obra maravilhosa aqui, que eu recomendaria para todas as pessoas que se interessam pela temática da mitologia grega, que adquiram essa obra aqui, que é o Dicionário Mítico-Etimológico do Junito Brandão. Esse volume aqui, ele é um volume que vai da letra A até a letra I, então tem um segundo volume, maravilhoso. O curioso, interessante, é que Junito ele fala muito pouco do caos, né? O verbete do que ele reserva ao caos é bem pequeno, né? E o Junito diz assim que o caos é a personificação do vazio primordial anterior à criação, quando a ordem ainda não havia sido imposta aos elementos do mundo, né? Bom, então assim, a gente fez as considerações em relação ao surgimento do caos, mas afinal de contas, quais são as consequências do surgimento do caos, né? Qual a promoção, qual a consequência de fato, né? Qual as reverberações, quais são as ondas que vão surgir a partir desse caos, desse princípio primordial, que é considerado um Deus, mas ele não é um Deus com personalidade, ele é um princípio criador, mas que ele vai ter uma grande importância, porque dentro dele haviam todas as futuras organizações. Bom, em primeiro lugar, eu posso dizer que a divindade mais importante desse momento primordial, que é a deusa Geia ou a deusa Gaia, ela vai ser um motor inequívoco de todo o surgimento, por exemplo, da raça dos titãs, e depois da raça dos gigantes, raças essas que entrarão em conflito com os olímpicos na gigantomaquia e na titanomaquia. Então, nós podemos dizer que o caos ele vai gerar uma situação que é caótica no sentido talvez moderno que a gente entende, até porque o conflito entre essas divindades vai durar cerca de 10 anos, né? Tanto a gigantomaquia quanto a titanomaquia. Primeiro a titanomaquia e depois a gigantomaquia, para com que depois dessa desorganização, aí sim haja a organização que é proposta e levada à frente pelas divindades olímpicas, pelo principal deus olímpico que é Zeus, né? Então, assim, a partir da sua condição de vencedor, então Zeus passa a ordenar o mundo de uma maneira diferente. Uma coisa que é importante a gente também lembrar é que o caos ele vai dar origem às divindades primordiais, e essas divindades primordiais elas são personificações dos elementos naturais. Os titãs possivelmente são a forma mais clara, mais imediata da gente reconhecer, a gente identificar como havia uma certa busca de deificação da natureza,
Mas na contrapartida, essa deificação da natureza era encarada pelas pessoas do período como algo incontrolável. Então, aí sim entra o aspecto muito parecido com o que a gente entende por caos nesses deuses primordiais, diferentemente do que a gente encontra no próprio caos, que é um princípio organizador, né? Então, se a gente pudesse deslocar a palavra caos para com o conceito, diria, né? Para depois de quando as divindades primordiais elas vão sendo mostradas, vão sendo apresentadas ao mundo, aí sim a gente vai encontrar de fato uma situação caótica. Aliás, existe um personagem que ele tem uma presença muito forte e ele foi uma ameaça muito grande a todos os deuses, que é Tifão, que foi o último filho que Géia engendrou para com que enfrentasse os olímpicos, né? Então, progressivamente ou sequencialmente, os titãs foram sendo vencidos, os gigantes foram sendo vencidos, até que finalmente Géia ela vai gerar Tifão, que é o grande inimigo de todos os deuses olímpicos. Nós podemos até dizer, numa certa situação, que o Tifão ele talvez personifique o mal, praticamente o mal absoluto, né? A gente não encontra nas divindades gregas, nos princípios gregos, nos princípios divinos gregos, esse mal absoluto que muitas vezes é presente no judaísmo, que é presente na religião islâmica, ou que é mesmo encontrada no cristianismo na figura dos demônios ou na figura de Satanás. Então a gente desconhece na mitologia grega essa figura desse mal absoluto. E esse mal absoluto, se nós podemos chamá-lo assim, quando ele aparece na figura, por exemplo, de Tifão, ele é vencido por todas as divindades, ele é vencido pelo conjunto das divindades, né? E Zeus é que dá de fato o arremate final, a condição, o destino de Tifão, lançando ele, prendendo ele nas entranhas da própria mãe dele, nas entranhas da própria terra. Eu tinha comentado aqui na Teogonia de Hesíodo, na segunda parte, quando Hesíodo fala em relação às divindades que vão surgir do caos após o surgimento de Gaia, após o surgimento de Tártaro e do surgimento de Eros, né? Na continuação do canto da Teogonia, Hesíodo diz assim: do caos, Érebo e Noite Negra nasceram. Então eu tinha comentado na última gravação sobre essas duas divindades, fazendo uma correlação entre de que o Érebo, assim como o Tártaro e como o próprio caos, eles não possuíam uma personalidade, diferentemente da noite, que vai ser uma personalidade, um princípio divino, né? Vai ser um deus, uma deusa. Da noite, aliás, Éter e Dia nasceram, gerou-as fecundada, unida a Érebo por amor, né? Então, a partir daí, e nesse momento, Hesíodo encerra a sua fala sobre o caos, e nós podemos dizer que a maneira como, por exemplo, Ovídio comenta nas Metamorfoses sobre o caos, ele não identifica, é um caminho totalmente diferente que Hesíodo fala do caos, e bem diferente do que Ovídio, já com ouvidos mais modernos, né? Já com entendimentos mais modernos do que poderia ser essa organização, essa criação. Se a gente pega as Metamorfoses, e se vocês pegarem, por exemplo, a descrição que Ovídio faz do surgimento de tudo, ele dá uma ideia de encadeamento muito mais diferenciado, alertando sobre os princípios de alternância ou de contradição, de que todos os elementos eles iriam fazer parte, segundo a visão dele, para com que a criação a partir daí sim se estabelecesse. No caso da Teogonia, então o registro que Hesíodo fala do caos então é mais curto, mas mesmo assim se torna
extremamente importante a gente entender que esse caos, como eu disse num certo momento aqui da nossa fala, ele está no cerne do surgimento de divindades extremamente importantes. Aliás, na própria sequência, né? A gente sabe que existem árvores genealógicas que vão ser secundárias ou terciárias mesmo, mas nenhuma se equivale, por exemplo, à árvore genealógica divina que surge a partir de Geia, a partir de Gaia, esta sim, filha do caos, e que vai com Uranus, que é o céu estrelado, que vai ser o pai de todos os titãs, de todos os gigantes, os hecatônquiros, os ciclopes, do qual eu chegarei a falar. Essa árvore genealógica principal, ela é de suma importância para todo o estabelecimento da mitologia grega. Então, quando nós falamos do caos, nós não falamos de um princípio desimportante. Muitas vezes também, parando para pensar como a mente moderna do caos, talvez a gente não tivesse de dizer mais nada além do que a gente imagina, identifica como uma desorganização, né? Mas no caso da mitologia grega, não. No caso da mitologia grega, o caos, mesmo que ele seja esse princípio indefinido, esse princípio sem personalidade, como eu falo, dele vão surgir personagens, personalidades extremamente importantes e muito complexas, podemos dizer, mesmo que nós estejamos transitando em divindades primordiais. Quando nós falamos em divindades primordiais, nós estamos falando de entendimentos primordiais, né, de culturas, de sociedades primordiais, de que viam as divindades, de que viam os deuses ou o princípio universal de uma forma muito menos aparentemente complexa do que nós poderíamos imaginar. Só que quando a gente passa a entender do que estava por trás, do que estava condicionado ao surgimento dessas figuras, dessas personalidades divinas, aí a gente passa a entender de uma maneira bem diferente. O Píndaro, ele tem uma frase que é muito interessante, que o Píndaro foi um poeta romano, né? E o Píndaro ele também se interessou por mitologia porque ele percebia que as pessoas gostavam muito de mitologia no período. E ele disse assim, quando eu comecei a escrever sobre os deuses, ele disse que achou muito infantil. Eu vou trazer num certo momento aqui até a fala do Píndaro, mas depois, no decorrer dos meus estudos, percebi que as coisas eram muito mais complexas do que eu havia imaginado. Isso é uma fala quase literal do Píndaro, considerado o príncipe dos poetas, né? É o príncipe dos poetas antigos. Mas enfim, então eu vou dar um fechamento aqui em relação à questão do caos. Então, a partir das próximas reações, dos próximos conteúdos, eu vou falar do casal principal, né? Porque existem casais que vão ser paralelos na geração do caos. Eu não vou falar muito deles, eles entrarão na questão dos verbetes. E o casal primordial mais importante na mitologia grega é Geia, ou Gaia, e Uranus, o céu estrelado. E a partir deles, toda uma complexidade, toda uma viagem de personagens, de consequências, de histórias da mitologia se abrem como se fosse um caleidoscópio imenso e que muitas vezes tem algumas pessoas que têm uma grande dificuldade de juntar as pecinhas, mas nós estamos aqui exatamente para poder ajudar nessa confecção dessas histórias que muitas vezes aparentemente não se conectam, mas a mitologia grega, ela se conecta de uma maneira maravilhosa, tá? Então, eu vou falar nos próximos conteúdos da presença desse casal primordial, então. Vou falar principalmente da deusa Geia, que como eu disse também na gravação anterior, é um princípio feminino importantíssimo. E depois que a gente vai falar, fechando aqui agora, nessa questão do caos, e que num outro conteúdo eu vou trazer esse casal primordial, entre uma gravação e outra, nós vamos ter a apresentação da terapeuta Simone Auric, que vai falar sobre os princípios femininos, algumas divindades femininas, em que há uma ponte, ela na verdade, Geia ou Gaia,
vai dar o pontapé a todas as grandes figuras femininas importantes na mitologia, que nunca escondeu a importância dessas divindades, mesmo que num certo momento as personagens, as personalidades femininas na mitologia, elas possam ser tidas ou mesmo consideradas como não se ombreando com os princípios masculinos, por razões que a gente sabe que de pressões de culturas patriarcais, mas de qualquer maneira essas figuras femininas elas têm uma relevância, elas têm uma importância única na mitologia, talvez de uma forma completamente superior ao que a gente pode encontrar entre outras mitologias, onde muitas vezes princípios femininos são totalmente apagados, são meio que assim, sem muita coloração, posso dizer assim. Bom, eu não vou me estender mais, eu vou aqui deixar um forte abraço a todos, mas antes de me despedir, vou pedir que se inscrevam no canal, que ativem as notificações, que deem o seu like. Eu estou usando nesse momento agora, vou usar em algumas gravações o Chroma Key, mas em outros momentos também eu vou usar de fundo a minha biblioteca, né? Algumas pessoas até sentiram falta da questão da biblioteca, mas o Chroma Key, ele ajuda de uma certa maneira a própria aparência, a própria apresentação do canal. Então, em alguns momentos eu vou trazer o Chroma Key, e também porque o Chroma Key ajuda numa imagem que eu estou trazendo sempre figuras ou representações artísticas da mitologia grega, que eu acho a maioria muito belas, muito bonitas. Mas eu vou pedir que, caso você tenha chegado até aqui, que você se inscreva no canal, que ative as notificações, dê o seu like, convide uma pessoa amiga que você sabe que gosta do conteúdo de mitologia grega ou de mitologias no geral. A minha intenção aqui também é de fazer, em certos momentos, análises de mitologia comparada. Então eu vou trazer aqui outros personagens mitológicos em momentos que se ajustem, né? Estou entrando em contato com outros pesquisadores, outros estudiosos, para que possam dar uma fala aqui no canal Mitologia Grega de A a Z. E eu quero dizer do meu prazer de estar aqui trazendo esse conteúdo mais uma vez. Se tiver alguma dúvida, alguma reação que possam deixar aqui no YouTube em relação a alguma pesquisa que possa ser feita, um comentário que possa ser feito, vai ser um prazer poder responder a todos, fazer algum tipo de comentário, algum tipo de reação, para com que a gente possa ir interagindo no nosso canal aqui. Vou deixar então um forte abraço novamente e até o próximo conteúdo. Vou trazer aqui então no nosso próxima gravação a Simone Euric, e depois da Simone vamos entrar no primeiro casal divino, o casal primordial, a deusa Géia e o deus Uranus, o céu estrelado. Um forte abraço e até breve.